Ter um desejo não é suficiente. Sem um plano, a maioria das ideias nunca sai do papel. Neste capítulo, você vai entender como transformar intenção em ação e como organizar pessoas, recursos e estratégia para alcançar resultados reais. Sexto passo em direção à riqueza: planejamento organizado. Apresentação ao princípio do Mastermind. Você poderá encontrar o melhor campo de trabalho e tornar-se um líder, ganhando muito dinheiro em um espaço de tempo surpreendentemente curto. Você já aprendeu que tudo o que o homem cria ou adquire começa em forma de desejo, que o desejo é levado na primeira parte de sua jornada do abstrato para o concreto, a oficina da imaginação, onde se criam e organizam planos para a sua transição. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções para dar 6 passos definidos e práticos, como seu primeiro movimento para traduzir o desejo em dinheiro em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de um plano ou planos definidos, através dos quais se possa processar a transformação. Agora receberá instruções para abrir a feitura de planos práticos. Ali-se a um grupo de tantas pessoas quantas possa precisar, para a criação e execução do seu plano ou planos de acumulação de dinheiro, fazendo uso do princípio do Mastermind, descrito num capítulo posterior. A aceitação dessa norma é absolutamente essencial. Não a negligencie. Antes de formar a aliança do Mastermind, pense nas vantagens e benefícios que você possa oferecer aos membros do grupo em troca da cooperação deles. Ninguém trabalhará indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá pedir ou esperar que outra trabalhe sem compensação adequada, embora isso nem sempre seja na forma de dinheiro. Procure encontrar-se com os membros do seu grupo de Mastermind pelo menos 2 vezes por semana e, se possível, com mais frequência, até que tenham aperfeiçoado conjuntamente o plano ou planos necessários para a acumulação de dinheiro. Mantenha a harmonia perfeita entre você e todos os membros do grupo de Mastermind. Se você não seguir essas instruções à risca, pode esperar o fracasso. O princípio do Mastermind: nada pode conseguir onde não existir harmonia perfeita. Tenha esses fatos em mente. Você está envolvido numa empresa da maior importância para você. Para ter certeza de sucesso, deve ter planos impecáveis. Você deve ter as vantagens da experiência, instrução, capacidade natural e imaginação de outras mentes. Isto está em harmonia com os métodos seguidos por todos os que acumularam grandes fortunas. Nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimentos para assegurar a acumulação de grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Todo o plano adotado no esforço de acumular riqueza deve ser criação conjunta sua e a de todos os membros do seu grupo de Mastermind. Você pode originar seus próprios planos, no todo ou em parte, mas faça com que sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança de Mastermind. A derrota o torna mais forte. Se o primeiro plano que adotar não obtiver sucesso, substitua-o por um novo. Se esse também falhar, substitua-o novamente por outro, e assim por diante, até encontrar um plano que dê certo. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa, por falta de persistência, em criar planos novos que tomem o lugar dos que falharam. O mais inteligente dos homens vivos não pode ter sucesso em acumular dinheiro ou em qualquer outra empresa, sem planos práticos que funcionem. Fique com isso na cabeça e lembre-se: se os planos falharem, a derrota temporária não é fracasso permanente.
pode significar apenas que seus planos foram inadequados. Faça outros. Comece tudo outra vez. Derrota temporária só deve significar uma coisa: a certeza de que há algo de errado em seus planos. Milhões de homens atravessam a vida na maior pobreza e infelicidade por não terem um plano sensato para acumular fortuna. Sua realização não pode ser maior que a sensatez de seus planos. Nenhum homem é derrotado enquanto não desiste em sua própria mente. James J. Hill foi temporariamente derrotado quando tentou, pela primeira vez, levantar o capital necessário à construção da estrada de ferro de leste a oeste, mas transformou a derrota em vitória através de novos planos. Henry Ford teve uma derrota temporária, não só no começo de sua carreira automobilística, mas também depois de já estar bem alto no caminho do sucesso. Criou novos planos e continuou avançando até alcançar a vitória financeira. Vemos muitos homens que acumularam grandes fortunas, mas muitas vezes reconhecemos apenas seus triunfos, sem perceber as derrotas temporárias que tiveram de superar antes de chegarem lá. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar racionalmente acumular uma fortuna sem passar pela experiência da derrota temporária. Quando a derrota chega, aceite-a como sinal de que seus planos não servem. Reconstrua-os e siga novamente em direção ao objetivo. Se você desistir antes de alcançá-lo, você é um fujão. Um fujão nunca vence e um vencedor nunca foge. Separe essa sentença, escreva-a num pedaço de papel em letras bem grandes e coloque-a onde possa vê-la todas as noites antes de dormir e todas as manhãs antes de começar o dia. Quando começar a selecionar membros para o seu grupo de mastermind, procure escolher aqueles que não tomam as derrotas a sério. Aos que acreditam tolamente que só o dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo, transmutado em seu equivalente monetário através dos princípios aqui apresentados, é o instrumento pelo qual se faz dinheiro. O dinheiro em si nada mais é que matéria inerte, não pode se mover, pensar ou falar, mas pode responder quando alguém que o deseja o chama com clareza. Você pode vender serviços e ideias. Planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empresa destinada a acumular riquezas. Instruções pormenorizadas serão aqui encontradas para os que têm de começar a acumulação de riquezas vendendo serviços pessoais. Deve ser animador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram em forma de compensação por serviços pessoais ou da venda de ideias. O que mais, exceto ideias e serviços pessoais, teria a pessoa sem posses para oferecer em troca de riquezas? Onde a liderança começa? Genericamente falando, há dois tipos de pessoas no mundo. Um deles é conhecido como o dos líderes, o outro dos seguidores. Resolva no início se você pretende tornar-se líder em sua profissão ou permanecer um seguidor. É grande a diferença em compensações. O seguidor não pode, com razão, esperar as compensações a que um líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar tal recompensa. Não é nenhuma desgraça ser um seguidor. Por outro lado, também não é um mérito. Muitos dos grandes líderes começaram como seguidores. Tornaram-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com raras exceções, o homem que não pode seguir um líder com inteligência não pode se tornar líder eficiente. O homem que melhor segue um líder é geralmente o que mais rapidamente se transforma em líder. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimentos com seu líder.
11 segredos da liderança. Os fatores seguintes são importantes na liderança: coragem inabalável, baseada no conhecimento de si mesmo e da própria ocupação. Autocontrole. O homem que não pode controlar a si mesmo não poderá controlar os outros. Agudo senso de justiça. Sem justiça, nenhum líder mantém o respeito. Decisão definida. O homem que hesita não transmite segurança. Planos definidos. O líder bem-sucedido planeja seu trabalho e trabalha seu plano. O hábito de fazer mais do que aquilo pelo qual foi pago. Personalidade agradável. A liderança exige respeito, simpatia e compreensão para com os seguidores, domínio dos detalhes da posição de liderança, disposição para assumir inteira responsabilidade pelos erros. Cooperação. Liderança exige esforço coletivo. Há duas formas de liderança: a liderança por consentimento, com a simpatia dos seguidores, e a liderança pela força. A história prova que a liderança pela força não dura. A liderança verdadeira é conquistada, não imposta, porque os líderes falham. Chegamos agora aos erros principais dos líderes que falham. É tão essencial saber o que não se deve fazer quanto saber o que se deve fazer. Inabilidade em organizar pormenores. Liderança eficiente exige habilidade para organizar e dominar os detalhes. Nenhum líder verdadeiro pode estar ocupado demais para atender a uma necessidade importante. Má vontade em fazer serviços humildes. Líderes verdadeiramente grandes estão dispostos a executar qualquer tarefa que pediriam a outros. Expectativa de pagamento pelo que sabem, em vez do que fazem com o que sabem. O mundo não paga pelo que você sabe. Paga pelo que você faz com o que sabe. Medo da competição dos seguidores. O líder que teme perder seu lugar acabará perdendo. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder não consegue criar soluções nem enfrentar emergências. Egoísmo. O líder que busca toda a glória pelo trabalho dos outros gera ressentimento. Intemperança. Os seguidores não respeitam um líder sem equilíbrio. Deslealdade. Sem lealdade não há confiança e sem confiança não há liderança. ênfase na autoridade. O líder verdadeiro lidera pelo exemplo, não pelo medo. ênfase no título. O respeito vem da conduta, não da posição. Muitos campos para a liderança. Antes de encerrar este ponto, observe alguns campos onde há necessidade de novos líderes. Na política, onde há uma demanda crescente por liderança real. No sistema bancário, que passa por mudanças constantes. Na indústria, que exige líderes mais conscientes e responsáveis. Na religião, que precisa de líderes mais conectados às necessidades reais das pessoas. Na educação, que deve ensinar a aplicação prática do conhecimento. Esses são apenas alguns exemplos. O mundo está mudando rapidamente. E novas oportunidades surgem para aqueles preparados para liderar. 5 maneiras de obter um bom emprego. As informações aqui fornecidas são o resultado de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres foram encaminhados a vender seus serviços com eficiência. A experiência provou que os seguintes meios oferecem os métodos mais diretos e eficazes de reunir o comprador e o vendedor de serviços. Escritórios de colocações. É preciso ter cuidado para escolher somente escritórios conceituados, cuja gerência possa mostrar registros adequados de resultados satisfatórios. Propaganda. Tente os jornais, periódicos comerciais e revistas.
Anúncios classificados geralmente dão bons resultados para cargos comuns. Propaganda promocional é mais recomendável para cargos de maior responsabilidade. Cartas pessoais de solicitação devem ser dirigidas a firmas ou indivíduos específicos. Devem ser bem escritas e acompanhadas de um resumo das aptidões do candidato. Solicitação através de conhecimentos pessoais. Sempre que possível, utilize contatos e recomendações. Solicitação pessoal. Em alguns casos, oferecer seus serviços pessoalmente pode ser mais eficaz, como preparar um sumário ou dossiê. Esse sumário deve ser preparado com o mesmo cuidado com que um advogado prepara um caso a ser julgado. Caso não tenha experiência, é recomendável contar com auxílio especializado. Os dados seguintes devem aparecer no sumário: educação, declarando sua formação e especializações. Experiência, incluindo cargos anteriores e atividades relevantes. Referências, como empregadores anteriores, professores e pessoas de confiança. Fotografia recente. Cargo específico desejado. Razões pelas quais você está qualificado. Disponibilidade para período de prova. Conhecimento sobre os negócios da empresa. Lembre-se de que o dossiê é seu vendedor. Capriche na apresentação. Ele pode abrir portas importantes. Encontre um emprego que lhe agrade. Todos gostam de fazer o tipo de serviço para o qual tem mais aptidões. O artista gosta de trabalhar com tintas, o artífice com as mãos, o escritor gosta de escrever. Os que têm talentos menos definidos têm suas preferências por certos ramos de negócio e indústria. Se há alguma coisa digna de nota nos Estados Unidos, é a grande gama de profissões que se oferece, desde lavrar o solo, manufaturar, comerciar, até as profissões liberais. Resolva exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. Escolha a companhia ou o indivíduo para o qual deseja trabalhar. Estude o empregador em perspectiva quanto à política, pessoal e oportunidades de progresso. Pela autoanálise de seus talentos e capacidades, pense no que você pode oferecer e planeje meios e modos de dar vantagens, serviços, incrementos e ideias que acredita poder transmitir com êxito. Esqueça o emprego. Esqueça se há ou não uma vaga. Esqueça a pergunta comum: existe um emprego para mim? Concentre-se no que você pode dar. Uma vez feito o plano, contrate um profissional para redigi-lo com clareza e impacto. Apresente-o à pessoa certa. Todas as companhias procuram pessoas que possam oferecer valor, seja por ideias, serviços ou soluções. Essa linha de conduta pode exigir mais tempo no início, mas acelera significativamente o progresso e o reconhecimento. O público é seu sócio. Homens e mulheres que oferecem seus serviços devem reconhecer a transformação nas relações entre empregador e empregado. As futuras relações serão como uma sociedade formada por 3 partes: empregador, empregado, o público. Tanto empregador quanto empregado servem ao público. Se não o fizerem bem, perdem o privilégio de servir. Cortesia e serviço são fundamentais. A forma como você presta o serviço determina o valor e a duração da sua carreira. Valorize-se de 3 maneiras. As causas do sucesso em oferecer serviços com eficiência e de modo permanente foram claramente descritas. A qualidade e quantidade de serviços prestados e o espírito em que são prestados determinam, em grande parte, o valor e a duração do emprego. Para negociar serviços pessoais com eficiência, deve-se adotar e seguir a fórmula QQE,
que significa qualidade, mais quantidade, mais o espírito adequado de cooperação. Analisemos a fórmula para compreendê-la corretamente. Qualidade do serviço deve ser interpretada como a execução de cada tarefa da maneira mais eficiente possível, sempre buscando aperfeiçoamento. Quantidade do serviço deve ser entendida como o hábito de prestar o máximo de serviço possível, em todas as ocasiões, aumentando a capacidade com prática e experiência. Espírito do serviço deve ser interpretado como o hábito de manter uma conduta agradável e harmoniosa, que estimule a cooperação dos outros. A qualidade e a quantidade de serviço, por si só, não são suficientes para garantir sucesso. A atitude com que o serviço é prestado é um fator decisivo. Uma personalidade agradável pode compensar deficiências em outros aspectos. Andrew Carnegie enfatizou repetidamente a importância da harmonia no ambiente de trabalho. Ele afirmava que não manteria em sua equipe alguém que não trabalhasse em espírito de cooperação, independentemente de sua competência técnica. A cooperação e o respeito são essenciais para o crescimento. Você é do tipo dá cá ou toma lá? A pessoa que vive da venda de serviços pessoais não é diferente de um comerciante. Está sujeita às mesmas regras de conduta. Os dias do modelo dá cá já passaram. Hoje, o mercado funciona no princípio do toma lá. O valor das suas habilidades mentais pode ser estimado pela renda que você gera. Capacidades mentais bem utilizadas representam uma forma de capital extremamente valiosa. Esse capital não pode ser roubado, perdido ou desvalorizado permanentemente. E pode gerar riqueza de forma contínua ao longo da vida. 31 modos de falhar. A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de gente que falha, comparada aos poucos que vencem. A análise de milhares de pessoas revelou 31 razões principais para o fracasso. Ao percorrer essa lista, examine-se com atenção para identificar quais dessas causas podem estar impedindo o seu sucesso. 1. Carga hereditária desfavorável. 2. Falta de um propósito bem definido na vida. 3. Falta de ambição. 4. Instrução insuficiente. 5. Falta de autodisciplina. 6. Má saúde. 7. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. 8. Procrastinação. 9. Falta de persistência. 10. Personalidade negativa. 11. Falta de controle do impulso sexual. 12. Desejo incontrolado por algo sem esforço. 13. Falta de decisão. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos. 15. Escolha errada do companheiro de vida. 16. Excesso de cautela. 17. Escolha errada de associados nos negócios. 18. Superstição e preconceito. 19. Escolha errada de ocupação. 20. Falta de concentração do esforço. 21. Hábito de gastar indiscriminadamente. 22. Falta de entusiasmo. 23. Intolerância. 24. Intemperança. 25. Incapacidade de cooperar com os outros. 26. Poder não adquirido por esforço próprio. 27. Desonestidade deliberada. 28. Egoísmo e vaidade.
29. Tendência a adivinhar em vez de pensar. 30. Falta de capital. 31. Outras causas pessoais. Essas causas representam os principais obstáculos entre você e o sucesso. Analise-se com honestidade. Identificar essas falhas é o primeiro passo para eliminá-las. Como é que você se anuncia? O mais antigo dos conselhos é: homem, conhece a ti mesmo. Se você quiser negociar serviços com sucesso, deve conhecer o produto que está oferecendo. No caso, você mesmo. É necessário conhecer suas fraquezas para superá-las e seus pontos fortes para destacá-los. Isso só é possível através de uma análise honesta. Antes de pedir aumento ou procurar outro emprego, certifique-se de que realmente vale mais do que recebe. Muitos confundem necessidade com valor. O valor real é determinado pela capacidade de prestar serviços úteis ou de fazer outros produzirem resultados. Você progrediu no ano passado? A autoanálise anual é essencial. Assim como empresas fazem balanços, você também deve avaliar seu progresso. Na vida, você está avançando, parado ou retrocedendo. O objetivo deve ser sempre avançar. Faça essa análise no final de cada ano e utilize os resultados para planejar o próximo. 28 perguntas muito pessoais. Alcancei o objetivo que estabeleci para este ano. Prestei serviços da melhor qualidade possível? Prestei a maior quantidade de serviços de que fui capaz? Mantive uma atitude harmoniosa e cooperativa? Permiti que o hábito da procrastinação diminuísse minha eficiência? Melhorei minha personalidade? Fui persistente na execução de planos? Tomei decisões com rapidez e firmeza? Permiti que algum dos 6 medos básicos influenciasse minhas decisões? Fui excessivamente cauteloso ou imprudente? Mantive relações agradáveis com meus associados? Permiti que meus hábitos enfraquecessem minha eficiência? Fui tolerante com os outros? Melhorei minha capacidade de prestar serviços? Evitei excessos em todas as áreas? Demonstrei egoísmo? Ganhei o respeito dos outros por minha conduta? Baseei minhas opiniões em fatos ou em suposições? Controlei adequadamente meu tempo e meus gastos? Quanto do meu tempo foi desperdiçado? Como posso reorganizar meu tempo para maior eficiência? Agi contra minha consciência em algum momento? Prestei mais serviços do que fui pago para prestar? Fui injusto com alguém? Eu me contrataria pelos serviços que ofereci? Estou na profissão certa? Meus serviços satisfazem plenamente? Qual é minha classificação geral nos princípios do sucesso? Responder essas perguntas com sinceridade pode transformar completamente sua trajetória. Tendo lido e assimilado os dados deste capítulo, você está agora pronto para criar um plano prático para negociar seus serviços pessoais. Aqui você encontrou a descrição de princípios essenciais para o planejamento da venda de serviços pessoais, incluindo os atributos da liderança, as causas mais comuns de fracasso e os campos de oportunidade para crescimento. Essa apresentação detalhada foi incluída porque é necessária para todos que precisam começar a acumular riquezas, oferecendo seus próprios serviços. Aqueles que estão começando ou recomeçando têm, muitas vezes, apenas seus serviços pessoais para oferecer em troca de riqueza. Por isso, é essencial dominar esses princípios. A assimilação completa deste conteúdo ajudará você a negociar melhor seus serviços e também a desenvolver maior capacidade de análise e julgamento. Esses conhecimentos são valiosos
tanto para quem busca oportunidades quanto para quem seleciona talentos. Suas vastas oportunidades de acumular riquezas. Agora que analisamos os princípios pelos quais se podem acumular riquezas, surge a pergunta natural: onde estão as oportunidades? Vivemos em um país que oferece liberdade de pensamento e ação, liberdade para escolher profissão, desenvolver-se, acumular riqueza e construir uma vida melhor. Essa liberdade cria oportunidades em todos os níveis. O acesso a alimentação, vestuário, moradia e conforto é resultado de um sistema organizado que permite crescimento e prosperidade. Dê crédito ao capital. O capital não é apenas dinheiro, é organização, inteligência e cooperação. São pessoas que criam, constroem, planejam e executam. Esse sistema sustenta o progresso e abre caminhos para novas oportunidades. O sucesso depende da sua capacidade de se posicionar dentro desse sistema e oferecer valor. Abundância em toda parte. Há oportunidades por todos os lados, em produtos, serviços, inovação e criatividade. A riqueza está disponível para aqueles que sabem identificar oportunidades e agir. O sistema não impede ninguém de crescer, mas também não recompensa quem não oferece valor. A escolha é sua. Defina o que quer, crie um plano, haja com persistência e avance. Pontos a fixar. 4 princípios orientam a formação do grupo de Mastermind. Você pode escolher pessoas que ampliem sua capacidade mental. Explore os princípios da liderança e evite os erros comuns. Crie um plano estruturado para oferecer seus serviços. O sucesso depende da sua capacidade de gerar valor. O sistema recompensa quem entrega resultados. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue acompanhando a série, porque nos próximos capítulos esse princípio começa a se revelar de forma cada vez mais clara. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ative as notificações e deixe o seu like. Isso ajuda muito a levar esse conhecimento para mais pessoas. Nos vemos no próximo capítulo.